texto de hoje da mensagem, é um texto bastante conhecido. E apesar dele ser bastante conhecido, eu quero trabalhar eles com vocês, não apenas esse domingo, mas talvez mais um ou até mais dois. Nós vamos refletir sobre uma oração que eu imagino que é a oração mais conhecida do mundo. Imagino até que se uma pessoa não é cristã, ou que seja uma cristã não praticante, né, se é que isso existe, ela conhece essa oração e creio que a conheça até de cor. Eu estou falando do e ó, Salmo 91, saiu o Pai Nosso, mas quem dá mais? Quem dá mais? É o Pai Nosso. A oração que o nosso Senhor e Salvador nos ensinou. E eu quero então convidar você a que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, e nós vamos ler então os versos 5 até o verso 13. Mateus 6, 5 a 13. Eu tenho utilizado a nova tradução na linguagem de hoje, mas como hoje, por exemplo, se trata de um texto, digamos assim, clássico, então eu vou estar usando hoje, excepcionalmente, o texto da tradução brasileira. Não é João Ferreira de Almeida, é a tradução brasileira, uma tradução de 1917, que foi reeditada agora pela Sociedade Bíblica Brasileira. Diz o seguinte, o texto de Mateus 6, versículos 5 até o 13. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te retribuirá. Quando orais, não useis de repetições desnecessárias, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejais, pois, como eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que lhe o peçais. Portanto, orai vós desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse texto do Pai Nosso, pela cristandade toda, digamos assim, é um dos textos mais conhecidos, né? Ele, juntamente com o Salmo 23 também, que nós já estudamos quando a gente falou sobre aquela trilogia da cruz, do cajado e da coroa. São assim os textos mais conhecidos que a gente tem na Bíblia. Eu imagino que seja, né? Aí entra também nessa leva o João 3,16. Digamos assim que são os textos pop da Bíblia. E engraçado que o texto correlato de Lucas,
antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, ou melhor, Jesus ele ensina o Pai Nosso aos seus discípulos, porque os discípulos pedem para que Jesus nos ensine a orar como ele ora. Interessante quando a gente olha na vida de Jesus, que ele é um orante constante. Por várias e várias vezes, Jesus ele se retira, e às vezes ele até sobe num monte para que não tenha perturbação nenhuma da vida urbana, para poder orar. E o mais interessante também é que, assim, às vezes a oração de Jesus, eu tenho a impressão que até é uma oração calada. Porque vocês lembram quando Jesus ele pega Pedro, Tiago e João e leva ao jardim para que ele orasse pouco antes dele ser entregue aos soldados? A oração dele é curtinha. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração. Repeti ela aqui agora em segundos. Mas ele se coloca na presença de Deus durante 1 hora, com esse pensamento. Você vê que às vezes oração, a gente tem que aprender, a nossa oração muitas vezes é contemplar Deus. Muito mais do que uma verborragia. O que é a verborragia? Quando você fica falando tanto, é tanto verbo que você solta, que parece uma hemorragia que não para de estancar. Uma verborragia. Às vezes nossa oração pode ser um momento de silêncio, em que a gente coloca as nossas coisas diante de Deus, e às vezes diante de Deus é bom se calar, para ver qual é a vontade de Deus. Mas os discípulos pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É o que nos conta o evangelista Lucas. E aí então Jesus ele passa a ensinar a oração do Pai Nosso. E isso tem aí uma observação interessante, porque quando um discípulo pedia ao seu mestre para que lhe ensinasse uma oração, essa oração era carregada daquilo que o mestre acreditava. Toda a cosmovisão, toda a visão de mundo que aquele mestre tinha era carregada naquela oração. Toda a fé que aquele mestre tinha era colocada em palavras naquela oração que o mestre ensinava aos seus discípulos. E esse cenário aqui não é diferente disso. Jesus ele coloca aqui toda a sua visão de mundo e tudo aquilo que ele acreditava e queria que os seus discípulos acreditassem. E aí Jesus ele começa a sua oração. E outra coisa também que a gente pode perceber nessa oração é que essa oração ela tem muito a ver com o Êxodo, com a história do Êxodo. Aí você pode pensar assim: como assim, história do Êxodo? Tem Êxodo no Pai Nosso? Mas se você for perceber, vários elementos da história do Êxodo constam nessa oração. A gente observa, por exemplo, a santidade cultual ao nome de Deus. Santificado seja o nosso nome. A gente observa o reinado de Deus se instaurando por uma aliança feita na terra. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Uma aliança, a instauração do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, através do quê? Da execução da vontade de Deus. A gente vê a própria vontade de Deus que era expressada na lei de Moisés, dado por ocasião do Êxodo. A gente observa aí a presença do pão diário, pão nosso de cada dia. E o povo de Israel ele recebia o pão nosso de cada dia, que era o maná.
a gente observa a presença das tentações e das provações que tanto o povo de Deus foi submetido na sua caminhada do Egito até a Terra Prometida. São vários elementos que a gente observa de paralelismo que a gente poderia fazer com o Êxodo e essa oração do Pai Nosso. Mas antes de ensinar essa oração, Jesus ele faz uma recomendação para a gente, para que a gente não seja hipócrita, para que na nossa oração a gente não fale mentiras, ou que a gente fale qualquer coisa que não seja vinda do nosso coração. Porque os pagãos tinham muito disso. Existia uma oração X que você fazia a um determinado Deus. Essa oração era uma oração pré-definida. E aí você repetia aquela oração tantas vezes fosse necessário até acontecer aquilo que você estava querendo com aquele Deus específico. Engraçado que a Igreja Católica Romana fez uma releitura disso, né? Porque também existem várias orações específicas e pré-determinadas aos diversos santos. Isso é um sincretismo religioso, porque isso era feito aos deuses pagãos. Você de repente queria fazer uma oração a Atena, era a deusa da guerra, se eu não me engano, e aí você repetia aquela oração várias vezes e ia para a batalha confiado que Atena ia pelejar por você. E aí hoje em dia, se você quiser fazer uma oração ao Santo Expedito, você tem a oração específica do Santo Expedito, do São Francisco tem uma oração, e você repete aquilo ali até conseguir a tal Ave Maria, né? Ave Maria, boa parte dela é bíblica, né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, né? Salve Maria, tu és agraciada. A primeira parte é toda a anunciação de Gabriel a Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Aí a segunda parte, e aí já entra um adendo humano, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora, aí isso aí a gente já não tem mais nenhuma base bíblica para poder pensar sobre isso. Oi? Isso é um símbolo apostólico, não é uma oração. Isso aí é uma profissão de fé, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Senhor Jesus Cristo, que nasceu pelo poder do Espírito Santo, da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilato, sendo morto, crucificado, desceu às mansões dos mortos, donde ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, onde um dia virá para julgar a grandes e pequenos. Creio na comunhão dos santos, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Não é uma oração, é uma profissão de fé, né? Que tranquilamente pode ser repetida por todos nós, porque não há nada de antibíblico em toda esse que fala, né, símbolo apostólico, né? Ou credo apostólico. Não chega a ser uma oração. Mas ele fala isso porque a oração, primeiramente, ela tem que ser algo do coração do orante para o coração de Deus. Muitas e quantas vezes eu orei sem palavras, mas eu orei somente com o meu coração, com o abrir do coração diante da presença de Deus. Porque muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras aquilo que a gente quer. E na verdade, a gente dizer o que a gente quer para Deus é um pouco de burrice. Porque se é que a gente acredita que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós,
é mais inteligente que a gente peça que Ele faça cumprir a sua vontade, e não muito o que a gente pensa que seja bom para a gente. Concorda comigo? Faz todo sentido, né? Quando Jesus chegou para você e perguntou: queres que te faça? Deus quer ouvir o que a gente Ele quer. Ele se importa conosco. É claro que Ele se importa conosco. E aí Ele começa a oração. E a primeira coisa que Ele coloca nessa oração que nos chama a atenção é a frase: santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Como é que eu posso santificar o nome de Deus? Quando a gente vê um escândalo na televisão, em que aí o repórter fala, enchendo a boca, que foi um pastor evangélico, ou que foi um evangélico que fez aquilo, está esse homem ou essa mulher santificando o nome de Deus? Está esse homem ou essa mulher honrando o nome de Deus? Não está. Mas a gente santifica o nome de Deus quando a gente evoca o nome de Deus e o trata de maneira honrada. Quando a gente presta um bom testemunho, a gente honra e santifica o nome de Deus. Quando alguém fala: por que você é assim? Pegando uma coisa boa e você fala assim: eu sou assim porque eu sou filho de Deus. E aí a pessoa percebe que você é diferente, que você tem assim uma certa... faz uma separação por conta dos seus valores, daquilo que é comum a todos. Você se separa daquilo. E separar é o quê? É ser santo. Ser santo é ser separado. É se separar das coisas que o mundo tem, valores e princípios que não condizem com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente tem é: santificado seja o vosso nome. É quando o nome de Deus é invocado por um homem e por uma mulher, mas de maneira responsável, de maneira correta, apontando para aquilo que Deus quer verdadeiramente de cada um de nós. A segunda coisa que Jesus fala, Ele fala: vem a nós o teu reino. Vem a nós o teu reino. E quando eu penso nessa frase, vem a nós ao teu reino, eu vou lembrar do Pedro apóstolo, que na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz o seguinte: sois vós também pedras vivas edificadas como casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. No versículo 9 ele diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu escuto Jesus falar: venha a nós o teu reino, eu lembro da nossa condição enquanto embaixadores desse reino de Deus. Porque assim nós somos embaixadores desse reino. Nós somos sacerdotes santos para oferecer o perfeito louvor, para oferecer a adoração ao que diz aí do texto de Pedro, oferecer os sacrifícios espirituais. Mas nós também somos sacerdotes reais. Por que nós somos sacerdotes reais? Porque nós somos embaixadores de um reino, do reino de Deus.
Então, quando ele fala, venha a nós o vosso reino, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a minha condição como embaixador do rei. E qual tem sido o meu desempenho como embaixador do rei? Tudo fica muito ligado, né? Porque se o meu desempenho como embaixador do rei for bom, logo o nome de Deus é santificado. O nome de Deus, ele é honrado. Depois de Jesus, ele vai pedir sobre o pão nosso de cada dia. Jesus Cristo aqui está evocando, está chamando a nossa atenção à providência divina. Ele está falando aqui para que a gente se largue e se jogue nos braços de Deus, se lançando à providência divina. Isso vai me lembrar também de outra passagem: não estejais ansiosos por coisa alguma. Ou quando Jesus ele fala para que a gente olhe os lírios do campo e que veja as aves do céu, ele fala, olha, um não tece nada para si e o outro não planta nada, mas a beleza de um e o alimento do outro é garantido por Deus. Quanto mais para vocês, Deus não entrará com a sua providência. Então não estejais ansiosos porque a vez de vestir ou porque a vez de comer. E aí ele fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Viu como é que as coisas estão interligadas? E a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Venha a nós o teu reino. Então o pão nosso de cada dia que nos ser dado hoje, seja nos dado hoje. Toda essa oração, ela faz aqui um amarrado muito precioso da mensagem que Jesus deixa para a sua igreja. O Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia, ele fala de um pão também. Não vamos sair do assunto pão, vamos continuar falando de pão. E ele fala que quem come e quem bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Aí você vai pensar assim, é o que? O que seria isso? Seria eu pegar aquele pãozinho que a diaconisa me deu e imaginar que aquele pão é o corpo de Cristo? É desse corpo que Jesus está falando? Não, não é desse corpo. É porque muitas vezes a gente só lê o Coríntios 11 e esquece de ler o Coríntios 10. E para ler e interpretar corretamente o 1 Coríntios 11, a gente tem que ler o 1 Coríntios 10. E o 1 Coríntios 10 diz que, no capítulo, versículo 17, diz: pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então quem é o pão? Somos nós. Embora sendo muitos, nós somos um só pão. E quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem perceber a necessidade do outro, sem ter um cuidado em direção ao outro, come e bebe para a sua própria condenação. Porque era isso que estava acontecendo ali em Coríntios. Que ele começa o texto da ceia dizendo que em um aspecto ele não podia louvar a atitude dos irmãos de Corinto, que era justamente na ceia, em que eles se ajuntavam e aí tinha aquela panelinha. Então aquela panelinha dos mais abastados comiam, bebiam, de maneira até que chegavam a ficar bêbados.
e outros tantos passavam fome. E passavam fome e ficavam o quê? Doentes. Por isso que em Coríntios 11 diz que, pelo motivo de comerem sem discernir o corpo, já havia entre eles muitos que estavam doentes e muitos que já haviam dormido, ou seja, morrido. É porque não discerniram, não prestaram atenção, não olharam para o pão, que embora sendo muitos, somos um só pão. Então, quando ele fala o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, ele está falando da sua de uma entrega que a gente deve fazer, a provisão divina, mas também ele está falando de uma responsabilidade que nós temos que ter com relação ao nosso irmão, do cuidado, porque a provisão divina pode vir pela fraternidade, pelo amor ao próximo, pelo mover, de repente, do coração do irmão Renan, que olha a necessidade do irmão Brian e supre a necessidade do irmão Brian. Providência divina pela instrumentalidade da vida do irmão Renan. E essa deve ser a dinâmica da igreja. O pão nosso nos dai hoje. E aí depois ele fala sobre o perdoar de dívidas, ou perdoar as nossas ofensas. Perdoar dívidas é mais usado. Perdoar nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Isso é muito interessante, porque eu já falei aqui uma vez sobre aquela lei do Deuteronômio. Não sei se vocês vão lembrar da lei do jubileu, lembram? Que bom. Daquela lei que Moisés ele institui para o povo de Deus, que de 7 em 7 anos deveriam ser perdoadas todas as dívidas. Porque eu poderia pegar o empréstimo com o Renan. O Renan está sendo um irmão rico hoje, né? Tudo que é de bom estou jogando para ele. Eu poderia pegar o empréstimo com o Renan para fazer uma plantação. Só que aí a minha plantação não vingou, a minha planta não germinou, eu fiquei no prejuízo, não vou ter como pagar o Renan. E aí o que eu fazia? Eu me oferecia como escravo do Renan para poder pagar a minha dívida com o Renan. Só que depois de 7 anos, o Renan seria obrigado a, digamos, me dar a alforria. Para quê? Para que eu tivesse mais uma chance de começar tudo de novo. E isso era uma lei para que não houvesse pobre no meio do povo de Israel. E aí Jesus, ele, na sua oração, eu fico imaginando que na mente dele, ele lembrava, ele carregava, porque a gente vê que Jesus, ele carrega consigo muito dessa tradição do Êxodo. Tradição essa que foi pega pelos profetas, assumida pelos profetas, porque quando os profetas eles denunciavam o pecado do povo, era sempre em cima das leis do Êxodo. E Jesus, quando ele abre o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é o quê? É ler um texto de Isaías, texto esse que se coloca em linha com o Êxodo e se coloca em linha com os profetas. Ele assume isso no seu ministério. E ele requer de nós esse comportamento, de um cuidado. E interessante que a igreja, no comecinho, especialmente a igreja de Jerusalém, tinha a vivência desse cuidado.
Porque a gente observa lá em Atos que entre eles não havia necessitado algum. Atos 2, versículos 42 a 47. A gente tem esse testemunho. Que eles estavam nas suas casas, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí o texto vai continuando e diz que entre eles não havia necessitado algum. Por quê? Partilhavam pão. Carregavam dentro de si o espírito dessa lei de perdoar as dívidas. Eles carregavam dentro de si esse espírito de perdão. Porque nós fomos perdoados por Deus, então nós devemos, claro, perdoar uns aos outros. Quando a gente olha para as leis do Êxodo, por exemplo, nós temos uma lei que fala sobre o bem tratar de um estrangeiro. E por que essa lei de bem tratar um estrangeiro é instituída em Israel? O texto se justifica, ele fala: façam isso porque vocês foram estrangeiros. E aí essa dinâmica é colocada aqui no Pai Nosso. Vocês devem perdoar porque vocês foram perdoados. Então reproduzam aquilo que aconteceu com vocês e saibam perdoar, saibam abrir o coração de vocês ao perdão, porque é uma coisa difícil. Quando nós estudamos no domingo passado aquele texto em que os discípulos falam: aumente-nos a fé. Jesus, os discípulos falam: aumente-nos a fé, porque Jesus acabou de dizer que se um irmão pecar contra ti no mesmo dia 7 vezes, você tinha que perdoar-lhe 7 vezes. Aí os discípulos não aguentam e falam: aumente-nos a fé, porque é difícil. Mas Jesus, no Pai Nosso, ele fala: olha, perdoem, porque vocês foram perdoados. E aí ele coloca uma condicional: perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas dos meus irmãos. A relação na vertical tem que encontrar semelhança na horizontal. Porque se não tiver na horizontal, não adianta pedir na vertical, porque, ó, no bom português, não rola. Não vai dar. Não adianta. Projeto do cristianismo não é um projeto individual. Projeto do cristianismo é um projeto comunitário. Ele é coletivo. Então aquilo que você deseja na sua relação vertical com Deus, você tem que buscar de maneira igual na relação horizontal com o teu irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai também ao seu irmão como a ti mesmo. Esse é o projeto. Isso aqui está tudo aqui no Pai Nosso. Todas aquelas concepções de mundo, Jesus ele vai explicar aqui no Pai Nosso. E aí, por fim, ele pede para que nós não caiamos em tentação. Esse novo êxodo que a gente passa, que a gente está vivendo hoje, a gente está no êxodo, né? Nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial. A gente está no êxodo. Hoje é dia de êxodo. A tentação, ela é superada pela força do Espírito. E aí, a gente tem que pensar o quanto nós temos entregado a nossa vida para a direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos estudado o Espírito Santo de Deus nas quintas-feiras. E nós temos falado daquilo que o Espírito Santo de Deus é.
E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. E se ele verdadeiramente for o nosso guia, nós não iremos cair em tentação. E estaremos livres também do maligno. Mas não é só isso. Porque cristianismo é um projeto comunitário. Então também o vencer a tentação passa pelo exercício da fraternidade. E que eu posso confessar uma fraqueza minha ao Renan, e o Renan me ajudar de alguma forma. E que de repente eu posso, sei lá, tive um passado alcoólatra. E aí eu sou alcoólatra. Estou limpo, mas claro, alcoólatra sempre é alcoólatra. Ele nunca pode entrar em contato de novo com a bebida, porque senão ele pode vir a cair. E aí eu partilho isso com o Renan. Falo, Renan, eu fui salvo, fui redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu acabei com todas as coisas desse mundo que eram de ruins, mas eu sinto ainda uma queda pelo álcool. Toda vez que eu vejo aquela tulipa suada com um colarinho, a minha boca saliva. E Renan, você não sabe, eu vou no aniversário de um primo meu, ele não é crente, lá rola show toda hora, que sai na pressão do jeito que eu gostava. Me ajuda. Aí o Renan vai comigo. Renan vai comigo. E aí quando passa aquela tulipinha, eu estou assim, meio que pegando. Vai aqui, dá a mão, irmão. Dá a mão, Pedrão, segura aqui. Né? Quer Coca-Cola, né? Você quer pedir Coca-Cola? Ah, tá bom, entendi. É Guaraná, né? Não é? Ah, tá. Aí o Renan me ajuda. Ele me ajuda na minha fraqueza, não deixa que eu caia em tentação. Aí você vai dizer o seguinte: Pedro, que o Espírito Santo é o nosso guia e que ele nos ajuda a não cair em tentação. Isso eu consigo saber na Bíblia, mas isso que você está falando está esquisito. Você está querendo que o irmão haja dessa mesma forma? É bem que o irmão agir como o Espírito Santo? Sim, primeiro, porque o irmão é templo do Espírito Santo. E segundo, porque a palavra de Deus me dá base para poder dizer isso. Porque a palavra de Deus fala: suportais uns aos outros. E suportais é dar o suporte, é ajudar. Eu, que tenho a tentação, o Renan vem e me ajuda e me dá um suporte. Para quê? Para que eu não caia em tentação. Porque o cristianismo não é um projeto individual, mas é um projeto comunitário. E por fim, a coisa mais linda que eu acho nessa oração, e que até agora eu não comentei, ela começa como? Pai Nosso. Ela começa dizer, Jesus falando, Pai Nosso. Mas filho de Deus era o Senhor Jesus Cristo. Nós éramos criaturas e criaturas brigadas com o seu Criador. E aí o Filho de Deus, legítimo, é enviado aqui na terra. E aí eu pergunto ao Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ele que me ensine uma oração. E Ele generosamente me ensina uma oração que começa com Pai Nosso. Ele poderia começar a sua oração com Meu Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não. Mas Ele fala Pai Nosso. Porque através dele nós temos o privilégio de passar da condição
de criaturas para a condição de filhos, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos quantos recebem ao Senhor Jesus Cristo. O que é receber o Senhor Jesus Cristo? É assumir esse compromisso, assumir esses pilares de fé, assumir esses comportamentos. Isso é receber Jesus Cristo. Porque o levantar de mãos depois de um apelo é, digamos assim, um marco inicial, mas o receber Jesus Cristo é assumir o projeto, a mensagem que Ele veio trazer a todos nós. É assumir os comportamentos do próprio Cristo. É ser cristão, pequeno Cristo. E a todos quantos recebem, e Deus deu o poder, através do nosso Senhor Jesus Cristo, de sermos feitos filhos de Deus. E hoje nós podemos elevar a nossa voz e dizer: Pai nosso que estás no céu. Vamos dizer isso? Vamos todos nós repetir essa oração, não como uma vã repetição, mas pensando em todas essas coisas que nós falamos aqui hoje. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido pela tua bondade extrema de podermos estar elevando as nossas vozes ao nosso Pai, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. E que agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém e amém.